Marcos 16, falando sobre ressurreição, momento que Jesus aparece às mulheres no sábado, no domingo pela manhã, né? E passado o sábado, Maria Madalena, capítulo 16 de Marcos 16, capítulo inteiro, eu vou estar lendo. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem ungí-lo. Elas iam ungir o corpo de Jesus que estava morto. Essa é a intenção delas. E no primeiro dia da semana, no domingo, foram ao sepulcro de manhã, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, quando elas chegaram, viram que a pedra já estava revolvida, e ela era muito grande. Mulheres, somente elas não tinham condições, muitos homens tinham que revolver essa pedra. E entrando elas no sepulcro, viram então um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse, aquele era o anjo: não vos assusteis, vocês estão buscando a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Tenho uma notícia boa para vocês: já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou-os àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia, que tinham sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam do caminho para o campo, caminho do Emaús. Esses 2 tiveram encontro com Jesus ressuscitado. E indo esses, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Os discípulos, ninguém estava crendo. Jesus falou sobre isso, mas eles não estavam crendo. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, eles falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Amém. Aqui está um relato de Marcos a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, glória a Deus. E nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia, porque Jesus está vivo. Jesus passou pela morte, pelo sofrimento, passou pela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Antes do sofrimento e da sua morte, Jesus já havia falado da sua ressurreição. Jesus vinha falando, é que os discípulos estavam tão amortecidos no pensamento, que eles porque algo que eles nunca tinham visto dessa forma. Eles viram Jesus ressuscitar alguém, mas todas as pessoas que Jesus ressuscitou, como aquela menina, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, que foram ressuscitados por Jesus, depois, com o passar do tempo, eles morreram, ou pela idade, algum problema, não se sabe como, mas todos eles morreram. Mas Jesus é o único que ressuscita dentre os mortos e vive para sempre. Aleluia. Então eles nunca tinham visto isso, alguém mesmo com esse poder. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, mas eles querem te matar, não vai para lá. Eles tinham tanta preocupação de cercar Jesus. Não entra lá, não vai, eles estão querendo te pegar. Jesus falou: calma aí, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou,
e depois tornam a tomá-la, porque esse mandamento recebi do meu Pai. Eles tinham essa preocupação, mas ninguém podia tocar num fio de cabelo de Jesus enquanto não fosse o tempo, só na hora determinada por Deus. Quando o Cordeiro, como Isaías 53 está descrito, o Cordeiro de Deus, ele toma então, ele é levado para o matadouro, e que não abre a sua boca. Quando ele, nesse momento, então eles fazem o que querem com Jesus, porque o Pai entrega, o próprio Deus entrega o seu próprio Filho como sacrifício único pela humanidade. Naquele momento Jesus estava sendo entregue por nós. E em João no capítulo 12, versículo 23 e 24 do Evangelho, Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus estava falando da sua morte como o grão de trigo que morre, e depois o grão de trigo quebra a casca lá no fundo da terra, e ali nasce uma grande árvore, nasce os frutos daquele trigo. E Jesus então está falando da sua morte e da sua ressurreição. Em João capítulo 2, Evangelho, versículo 32, diz assim: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Jesus está falando da sua crucificação, já estava predizendo o que haveria de acontecer com ele. Ele seria levantado do madeiro, e quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. O que aconteceu? Jerusalém naquele dia, todos estavam voltados para o Nazareno que foi crucificado. Na sua morte, ele atraiu a atenção de todos, gostassem ou não dele. Todos naquele dia foram atraídos, e a notícia em Jerusalém era uma só: você não sabe o que está acontecendo? O Nazareno, o Galileu que fazia milagre, que curou cegos, que levantou paralíticos, que levantou mortos, hoje está sendo crucificado fora de Jerusalém. Essa era a notícia. Todos estavam de olho nele, todos estavam de olhos nele, voltado para ele. E a sua morte foi algo espetacular, algo tremendo, foi terremoto. O dia virou noite, imagina só, o dia, 3 horas da tarde, quando Jesus expira, ele pende a sua cabeça, entrega o seu espírito ao Pai. Houve trevas na terra, a terra ficou em trevas, houve terremotos, foi algo que nunca tinha acontecido na morte de alguém, mas ali estava alguém diferente, o justo, o unigênito do Pai, se entregando por mim, pecador. Aleluia. Nós temos que tomar isso de uma forma pessoal. Foi por mim. Ai, foi por aqueles pecadores que Jesus morreu. Foi por mim, pecador. Isso é tão difícil que até muitos crentes não admitem. Não, eu não fiz tanta coisa ruim, não. Precisa abaixar a bolinha. Só é salvo se arrepender de pecados. Enquanto não se arrepende de pecado, não tem perdão e não tem salvação. Então, Jesus morreu por quem? Fala assim: Jesus morreu por mim, pecador, porque eu ia para o inferno. Fala comigo: eu ia para o inferno, e Jesus me deu o céu. Aleluia. Aleluia. A morte de Jesus, a sua ressurreição trouxe tantos benefícios, tantas coisas maravilhosas. Mas Jesus avisou em capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 20 ao 22, diz assim: na verdade eu vos digo que vocês vão chorar e vão se lamentar, o mundo vai se alegrar, porque o mundo, aqueles que odiavam Jesus, principalmente os fariseus, os chefes, os homens poderosos, odiavam, achavam que Jesus queria um poder humano, queria o governo, sabe? Ele quer o poder, ele quer ser o governador, ele quer ser o rei. Jesus já era rei, ele era o Senhor dos céus, ele não precisava, ele veio por amor ao pecador. Então os homens, a Bíblia diz que na verdade vocês vão chorar e vão lamentar, o mundo vai se alegrar. Naquele dia houve muita alegria dos
sacerdotes, sumo sacerdote, crucificamos o impostor, crucificamos aquele que estava enganando o povo, curando o doente, levantando os mortos, ressuscitando, limpando os leprosos, curando o cego. Esse era o impostor que ele chamava, que fazia maravilhas, devolvendo alegria no meio do povo. E eles estavam alegres. O próprio governo romano, quando Pilatos lava as mãos ali, ele estava alegre: estou livre de mais uma. Acabou isso aí. Esse homem aí porque muitos se levantaram lutando contra Roma. Apareceram muitos homens que foram mortos, e eles achavam que Jesus era um desses homens, fazendo revoltas, tentando contra Roma. Mas Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Aleluia, Jesus é o rei do universo. Então ele disse: o mundo, vocês vão chorar, o mundo vai se alegrar, vocês vão estar tristes, mas tem uma coisa: a vossa tristeza se converterá em alegria. O que Jesus está falando? Da ressurreição. Quando eu ressuscitar, aquele choro, aquele lamento, aquela tristeza, aquela angústia vai passar. Aleluia, vocês vão se alegrar quando vocês me verem ressuscitado. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Momento difícil de dar à luz. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez eu vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Glória a Deus. Jesus estava falando da alegria do Espírito Santo, que vocês vão receber, e ninguém vai poder arrancar essa alegria do coração de vocês. Ninguém, nem a doença, nem o problema, nem a dificuldade financeira, nem o problema pessoal, nem familiar, nada vai arrancar a alegria do Espírito Santo, que eu vou colocar a alegria no coração de vocês. Você pode dar glória a Deus? Quem tem essa alegria do Espírito Santo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus falando da sua ressurreição. As evidências, vocês sabem muito bem, da ressurreição de Jesus, elas são claras, segundo os registros bíblicos das Escrituras. Porque para nós, irmãos, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Se um cristão que diz que ama Jesus, que crê em Jesus, ele duvida da palavra, cuidado, te conserta, pede perdão a Deus. Você pode criar dúvida dos homens, mas não da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é poderosa, é verdade absoluta, porque Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha. A palavra do Senhor é a verdade, nós cremos na sua palavra. É por isso que nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque a palavra se cumpriu na nossa vida. Glória a Jesus. Então as evidências são claras. O apóstolo Paulo, além do relato que eu trouxe de Marcos 16 a respeito das mulheres que viram os homens, os dois que estavam no caminho de Emaús, outros que apareceram, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 3 em diante, ele diz: porque primeiramente eu vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo a palavra, segundo as Escrituras. Tudo é baseado nas Escrituras que nós cremos. E depois foi visto por Cefas, quer dizer, por Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha que evidência. Jesus aparece só aos discípulos, eles podiam desconfiar, foram aqueles que estavam com ele, mas foram mais de 500 pessoas, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns também já dormem. Depois disso foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Paulo viu Jesus no caminho de Damasco. Aleluia. Paulo viu Jesus com o corpo glorificado, ressurreto, no caminho de Damasco. Aleluia, ele teve encontro com Deus. Então a ressurreição de Jesus é cheia de evidências bíblicas,
é a verdade. O nosso Jesus está vivo. Quando você ora para Deus, você ora em nome de um Jesus vivo. É em nome de Jesus que ressuscitou dos mortos, Pai, que eu te peço. A nossa oração, ela vai em nome de Jesus, porque é através do nome de Jesus, do seu sangue derramado, que o caminho foi aberto diante de Deus, e as nossas orações são ouvidas e atendidas diante de Deus. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Evidências. 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 20 em diante. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Foi o primeiro. Por que primícia? Porque Ele é a primícia, e a igreja vai ressuscitar também. Se Ele ressuscitou como primícia, os outros frutos também ressuscitarão. Glórias ao nome do Senhor. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por quem? Por Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aleluia. A vitória de Jesus na cruz e na sua ressurreição, ela não foi parcial, ela foi completa. Muitas coisas já aconteceram, e muitas ainda vão se cumprir, porque a palavra é a verdade e ela se cumpre. Glória a Deus, aleluia. A ressurreição nem é apenas um evento que está na história, a gente se lembra com alegria, com satisfação, mas também um acontecimento, um maior acontecimento da história, tanto passada, quanto presente, quanto futura. É o maior evento de todos os tempos, e também um dos mais até difíceis de entender. Os homens não entendem. Como é que pode? Não, Jesus era bom, eu gosto de Jesus, a maneira dele, a forma como ele agia. Mas ressuscitar dos mortos é uma outra questão. Então é difícil. Como é que nós cremos? Nós cremos pela fé, porque acreditamos nas Escrituras. As Escrituras para nós é a verdade absoluta. Então cremos na palavra. Então é difícil para aqueles que não creem. O poder demonstrado na ressurreição de Jesus, ele é tão grande. É tão grande esse poder demonstrado na ressurreição de Jesus, que todos aqueles que creem, está incluindo eu e você, que creem na morte e na ressurreição de Jesus, todos aqueles que creem, morrem com Cristo e ressuscitam com Ele. É o que acontece no batismo nas águas. Quando pegamos alguém, um irmão, que confessa a Jesus como seu Salvador, ele desce as águas, símbolo de morte. Ele fica debaixo das águas, sepultado, e depois quando levantamos das águas, é o símbolo da ressurreição. Assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós como igreja de Cristo morremos para o mundo, morremos para o pecado, fomos sepultados e ressuscitamos para Deus. Glória a Deus. Agora a Bíblia diz que o pecado não tem mais poder sobre nós, o diabo já não tem mais ingerência na nossa vida, porque agora nós temos um novo Senhor, Jesus Cristo Salvador. Glória a Deus. Esse é o 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, falando de Jesus, logo todos morreram. Aleluia. Eu morri, você morreu, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Não foi em vão. Ele morreu, um morreu por todos, para que a gente que morreu também, a gente não viva mais para nós. Foi o que o apóstolo Paulo disse: eu já morri, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. A vida que eu estou levando agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Estou crucificado, e a igreja, o cristão que ama Jesus, que aceitou Jesus, ele está crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim agora. Glória a Deus.
Os resultados dessa ressurreição, quero ser bem sucinto nesta noite, pode ficar ciente disso, vai ser bem sucinto. Resultados dessa ressurreição: primeiro, um Salvador que nunca mais vai morrer. Aleluia. Tem pessoas que abraçam salvadores aí da pátria aí, pessoas, fulano é um Deus para ele. Tem líder político que para alguns é Deus, mas o nosso único Deus e Salvador chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que derramou o seu sangue, aquele que tem a marca dos cravos nas mãos e a marca dos cravos nos pés, aleluia, que tem a marca no seu lado. A esse nós devemos a honra, o louvor para sempre. Ele merece toda a glória. Então esse é um dos resultados da ressurreição. Nós temos um Salvador que jamais vai morrer. Romanos capítulo 6 e versículo 9: sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Aleluia. Cristo não morre mais. Mas agora não adianta. Aí eles tentaram matar os seguidores de Cristo, né? Vamos acabar com esse Cristo, matando seus seguidores. Sabe o que acontece? Era como sementes. Cada sangue de cristão que era derramado era como sementes, ali nasciam novos cristãos. É impossível, aleluia, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glórias ao nome do Senhor. Outra coisa, resultado maravilhoso da ressurreição: o novo nascimento. Novo nascimento, nascemos de novo para Deus, devido à sua morte e à sua ressurreição. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 e o 4: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Através da sua morte e da sua ressurreição, fomos gerados de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus entre os mortos, gerados de novo para uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Aleluia, glória a Deus. É uma herança que recebemos, que o mundo não pode tomar, mas pode tomar o que você tem aqui, mas não o que Deus preparou para você no céu. Glórias ao nome do Senhor. Outra resultado maravilhoso da ressurreição: perdão de pecados. 1 Coríntios 15, 17: e se Cristo não ressuscitou, Paulo dizendo, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados, e também aqueles que dormiram, que morreram em Cristo, estão perdidos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos com o peso do pecado em cima da gente, caminhando para o inferno. Aleluia, não haveria perdão. Mas Ele morreu, derramou o seu sangue, entregou a sua vida por mim e por você, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, como lhe disse. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele vai dar muito fruto. Aí você pode olhar para o mundo inteiro, quantos homens e mulheres de Deus espalhados pelo mundo, quantos jovens e crianças espalhados pelo mundo, porque o grão de trigo, ele brotou da terra, ele morreu e deu fruto. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Outra coisa, resultado da ressurreição: nenhuma condenação há mais para os redimidos em Jesus, para aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Glória a Deus. Não deixa a culpa, não deixa o pecado tornar peso. Mas a minha consciência, a Bíblia diz que maior é Deus do que a nossa consciência. Ele pagou o preço pelo nosso pecado, Ele pagou a dívida, Ele pagou o preço devido, alto, que o mundo não podia pagar, o dinheiro do mundo não podia pagar, mas Jesus com o seu sangue, Ele pagou toda a dívida. Nós somos livres, glória a Deus. Você pode dizer: eu fui perdoado, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, fui perdoado, perdão de pecados, glória a Deus. Nenhuma condenação, não mais nenhuma, não ficou mais nada. Sabe o que Jesus fez com a cédula que era contra nós? Em Colossenses diz que Ele cravou
foi cravada na cruz. Glória a Deus. Eu e você não temos mais conta alguma para pagar. Oh, aleluia, fomos perdoados. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou pelos nossos pecados. Glória a Deus. Outro resultado maravilhoso da ressurreição é a comunhão e a proteção pessoal que Jesus concede àqueles que lhe servem. Mateus 28, versículo 20: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Existe uma proteção, existe uma presença sobre a nossa vida, desde o dia que você tem um encontro com Deus, até o dia da sua morte. Aquela presença poderosa vai estar com você, e quando você der o teu último suspiro aqui na terra, tenha certeza que você não vai partir só. Aleluia, Ele já vai estar te aguardando. Aleluia. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. É uma presença, é uma proteção, é a mão do Senhor sobre a tua vida. Pelo fato de você dizer: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, eu te recebo como meu Senhor, o Deus da minha vida. Aleluia. E Ele nunca mais vai sair do nosso lado, nem quando estivermos fraquinhos. Pastor, aqueles dias que estamos tão fracos, parece que estamos caídos, aquele dia que estamos tão debilitados, não temos nem mais vontade de orar, não temos nem mais vontade de ir na igreja. O que acontece? O Espírito Santo se afasta de mim? Essas perguntas que eu já ouvi, eu quero dizer: não, esse é o momento que você mais precisa dEle. Aleluia. Como é que Ele vai te deixar no momento que você mais precisa dEle? Que Deus é esse que vai me abandonar no momento que eu estou fraco, que eu mais preciso dEle? Jamais, 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 jamais. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Olha, o próprio Deus não poupou o seu filho, não nos dará também com Ele, com o seu filho, todas as coisas? Aleluia. Ele nos deu herança. Glória a Deus. Pecadores lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e com herança eterna. Glória a Deus. Você pode dizer: eu sou salvo. Mas que orgulho. Não é orgulho não, irmão. Nós estamos falando aquilo que está escrito na Escritura. Romanos, no capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, eu acho que é 9 e 10 ou 10 e 9, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e no coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu sou salvo. Glória a Deus. Nada melhor do que um salvo, de andar pelas ruas sabendo que é salvo, não andando com temor. Ai, estou com medo de todo mundo, estou com medo de andar, estou com medo de respeito. Eu sou salvo. E Jesus me levar, eu vou estar com Ele para sempre. E quando Ele me der vida, vou viver para Ele. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu. Glória a Deus. A ressurreição do Senhor também nos fala que Deus, o benefício é da salvação da ira vindoura, daquilo que está por vir, para todos aqueles que rejeitam ao Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Justificado quer dizer declarado justo por Deus, seremos por Ele salvos da ira, salvos de uma ira futura. É a ira de Deus que vai vir sobre a terra, sobre os desobedientes, sobre todos aqueles que rejeitaram o unigênito de Deus. Nós estamos salvos da ira. Glória a Deus. Tanto que a igreja de Deus, que ela for tomada, ela não vai passar pelo julgamento do trono branco, o juízo do trono branco. Os salvos não, pastor, não, porque os salvos, a Bíblia diz que sobre eles não tem mais condenação. Aleluia, aleluia. Os salvos não vão participar daquele juízo terrível que Jesus vai estar julgando, o próprio Filho de Deus vai estar julgando. Aquele dia que o céu e a terra vai fugir,
e um a um dos homens serão julgados, dos poderosos até os servos serão julgados diante de Deus, mas a igreja já estará do lado dele, salva, porque recebeu Jesus em vida, aceitou Jesus enquanto estava vivo, ainda quando estava nessa terra, fez a opção, fez uma escolha de deixar o mundo para trás e seguir a Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho um exemplo na minha casa, meu pai e minha mãe. Meu pai era um homem de Deus, de oração, minha mãe também. Dizer o que eu falo muito do meu pai, mas minha mãe era uma mulher de Deus. Meu pai, quando viajava, meu pai trabalhava com a pesca, sempre estava viajando, e eu ficava com a minha mãe tinha 8 filhos, e eu como menor ficava do lado dela, na sua cama ali, toda noite, dobrava o joelho do lado dela para orar, e ali, a minha mãe se alegrava no Senhor, ali, minha mãe falava em línguas estranhas do meu lado, e eu só, aí eu falava pequenininho, eu quero falar essa língua estranha aí também, eu quero receber esse poder. Eu tinha uma vontade de receber o batismo com o Espírito Santo, irmão, desde pequeno. Senhor, eu quero esse poder. Mas isso aconteceu no ano de 75, quando eu com os meus irmãos estávamos em casa orando. Estava eu, o pastor Ademar, que é o pastor da igreja Cristo Vive, estava outro meu irmão José Augusto, outro meu irmão João Alberto, que é pastor da igreja Assembleia de Deus em Betânia, um ministério que tem lá no Rio de Angra dos Reis. Estávamos orando, de repente desceu um vento, República do Equador, a casa 8, um poder de Deus desceu, a madrugada, tomou, foi fogo de Deus muito grande. Era um tempo de calor, era um tempo quente, mas nós estávamos tomados. Eu subia a escada do sobrado, subia e descia, aleluia, novinho, com 12 anos de idade. Eu vi o meu irmão na cama, pastor Ademar, só em mistério com Deus. O outro, aleluia, profetizando. O poder de Deus nos tomou uma madrugada inteira. O céu desceu naquele lugar. Aleluia, sabe por quê? Nós queríamos muito pastorear quando a gente quer muito. Meu pai, ele conta também que quando ele aceitou Jesus, o maior desejo que ele queria era ser batizado com o Espírito Santo. Uma batalha, eu quero. Eu estava na igreja, no mato, era no meio do mato orando, trabalhando na roça. Um dia Jesus tomou, e tinha mais uma coisa naquele tempo: a pessoa era batizada, vinha um pastor da igreja, o obreiro, vou orar por você, vou ver se você recebeu mesmo esse poder na tua vida. Ali, aleluia, o Senhor confirmava o desejo. Quando você quer algo de Deus, Deus te dá. Aleluia, Senhor, eu quero esse poder na minha vida, eu quero essa autoridade, eu quero muito, Senhor. Aleluia. Quando a igreja quer, Jesus então se revela, porque as coisas de Deus são caras mesmo. Se você não quer de todo o coração, você não vai receber. Mas se você quer, você se entrega para isso e começa a ir buscando: Senhor, eu quero. Eu vi a minha mãe orando toda noite ali, aquela mulher, uma língua estranha, bonita. Jesus, que língua é essa? Eu quero receber, eu quero isso para a minha vida. Meu filho, tem anjo de Deus na casa aqui. O Senhor, toda noite ela orava para o Senhor colocar anjo. Um dia ela abriu a janela e viu 2 homens fardados na porta da nossa casa, paramentado, aleluia, aguardando, porque o Senhor mostrou para ela. Aleluia, aleluia. É assim que eu fui criado, por uma mulher e por um homem de Deus que amava o Senhor acima de todas as coisas, e nos ensinaram o evangelho dessa maneira, cheio de alegria, cheio de amor. Aleluia. Esse poder, amado, aleluia, o fogo nunca mais apagou. Foi em 75, 85, 95, ai, já estou ficando velho, mas o fogo continua aceso, o fogo continua vivo. A alegria do Espírito Santo não morre, a alegria do Senhor continua viva dentro do meu espírito. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Salvação da ira vindoura. E a outra benefício da ressurreição é a nossa própria ressurreição dentre os mortos que vai acontecer. Haverá ressurreição dentre os mortos. Romanos 6, versículo 4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na mesma semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Glórias ao nome do Senhor. 2 Coríntios 4,14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, olha só, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também, e nos apresentará convosco. Quem foi? Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que movia no princípio sobre a face das águas, ele estava na ressurreição de Jesus, operou na ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 6,14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Haverá ressurreição, tanto para aqueles que morreram, para nós que estamos vivos, esperamos o arrebatamento da igreja, mas se morrermos, nem para ficar triste, seremos ressuscitados, estaremos com Ele. Aleluia, porque escolhemos Jesus, a nossa escolha foi por Ele para toda a vida. Glória a Deus. E encerrando aqui, como disse que seria mais breve, quando falamos da ressurreição de Jesus, nós falamos do poder sobrenatural agindo dentro da igreja e através da igreja para o mundo nesse tempo. Aleluia. Esse poder da ressurreição, ele age na igreja, produzindo novo nascimento, produzindo cura, restauração, milagre, transformação. É o poder da ressurreição que está no meio da igreja, age trazendo milagres, salvação, libertação, cura. Aleluia. É o poder da ressurreição que vive, que está no meio da igreja. Glória a Deus, esse poder do Senhor. Efésios capítulo 1 versículo 19. E qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo-o à direita dos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, e não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia, esse é o nosso Jesus, todo poderoso, exaltado, a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. E é o capítulo 16 de Marcos, versículo 17. E esses sinais seguirão os que crerem. É o poder da ressurreição agindo no meio da igreja, seguirão os que crerem. Quem que crê em Jesus aqui? Os sinais vai seguir só aquele que crê, mas crê de todo o coração. Quem crê, levanta a sua mão. Então continua com a sua mão levantada. E os sinais seguirão os que crerem. Agora você que crê, você tem essa autoridade que a Bíblia nos traz, a palavra do Senhor. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Glória a Deus.